hoje é um vídeo de maquiagem bem legal pra vocês. Eu adorei esse olhão. É um esfumado marrom, com tons de marrom, pra gente fugir um pouco do pretinho, né? Aquele smokey eye só preto. Eu acho que o marrom tá com tudo agora no inverno, qualquer tonalidade de marrom. E eu achei que ficou bem legal. E resolvi dar esse tom, essa corzinha no cantinho interno aqui, na parte de baixo. Mas isso também é bem opcional, se você quiser fazer o olho só marrom, pode fazer também e ficar só com o bocão. Ou se você quiser trocar a cor do batom. Bom, isso daí vocês vão ver ao longo do vídeo que eu dou várias opções pra vocês, tá bom? Esse é o vídeo com a nova iluminação aqui. Deixem os seus comentários aqui abaixo para eu saber se vocês aprovaram ou não a nova iluminação, se vocês gostaram, ficou menos amarelada, enfim, tá bom? Então se você quiser saber como é que é feita essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, meninas, vamos lá. Bom, de um lado eu tô com a pele feita, tá? Esse lado aqui tá com a pele feita. Por quê? Porque eu quero mostrar a base que eu vou usar nesse vídeo, tá? Então primeiro vamos fazer os olhos, o olho, digamos assim, o olho, né, que falta. E depois a gente vai passar a base, pra vocês verem a diferença. Bom, pra não passar nada assim, eu já passei um hidratante e um primer. O primer que eu usei foi o Professional, tá? E vou passar um pouco de corretivo, vou usar um bem da cor da minha pele. Tô usando corretivo da Contém um Grama, ou da linha MD, da cor Fresh 08, que é aquela cor meio salmãozinha, a cor de pele. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Inclusive eu uso ela quando eu vou fazer a limpeza da correção da sobrancelha. Então por isso que eu já aproveito e passo ela em toda a pálpebra também. Aqui. Bom, eu vou usar hoje um pouquinho de micropor. Pouquinho não, né? Vou usar o micropor. Mas se você não quiser usar, não precisa. Mas eu acho que pra ficar retinho assim, o micropor dá uma boa ajuda. Eu gosto de colocar aqui embaixo primeiro e depois. Vai tá nessa direção. Se você quiser que não fique tão inclinado, você pode colocar o micropor. O ângulo vai depender de você, tá? Eu gosto assim, bem pertinho da minha sobrancelha. Colei bem, agora eu vou passar um pouco de primer. O primer que eu tô usando é o da Urban Decay, o Primer Potion. E vou colocar só um pouquinho assim no dorso da minha mão. Com um pincel de corretivo, eu vou aplicar esse primer em toda a minha pálpebra móvel. E se sobrar um pouquinho, passa na fixa também. Bom, de início de conversa, eu vou usar um triozinho aqui na parte de baixo da Natura Una. Eu usaria ele no olho inteiro, mas como eu quis fazer um olho bem marronzão aqui na parte de cima e eu não tenho nenhuma sombra marrom da Natura, então eu vou usar minhas sombras marrons da minha paletinha da Naked Basics, tá? Que eu vou usar a Naked 2, a Foxy, um pouquinho da preta, a Crave, e para iluminar abaixo da sobrancelha, a AWS. Vou usar esse quartetinho aqui. Mas qualquer sombra preta, qualquer sombra marrom que você tiver, da tonalidade que você gostar, fica a teu critério para fazer essa parte de cima. Bom, eu vou usar... Primeiro eu vou usar um pincel assim, chanfradinho, bem gostoso. Esse daqui é a réplica da MAC 275. E vou pegar a sombra Naked, que é a sombra marrom mais clarinha que eu tenho aqui nesse quartetinho que eu vou usar. E vou começar aqui desenhando o meu côncavo. Bem despretensioso assim, nada correto, nada assim, seguindo um padrão. Vou começar preenchendo por aqui porque eu quero. Agora eu vou pegar meu lápis Light Up da Contém um Grama e vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha, como eu sempre faço em todos os vídeos. Vou espalhar ele com um pincelzinho, espalhei. Agora eu vou pegar um pincel bem gordão, ó, esse daqui também é do kit da Smile, e vou pegar a sombra AWS e vou aplicar aqui em cima desse Light Up que eu apliquei, e encostando já um pouquinho na sombra Naked 2, aquela sombra marronzinha de transição que eu apliquei aqui.
Agora vamos para a sombra principal, digamos, dessa maquiagem, que é o marrom escurão. Eu vou usar a Fenty, tá? Que é um marrom bem escuro dessa paletinha aqui da Naked Basics. E com o pincel de esfumar, eu vou aplicar ela com o pincel de esfumar primeiramente. Eu gosto de começar aplicando sombra pelo canto externo, a sombra escura. Eu vou aplicando meio que já esfumando, vocês estão vendo, né? Que não é pra marcar nada, porque eu não gosto de nada marcado. Não manchar. Aí com um pincel de cerdas sintéticas, esse daqui é um tamanho médio, eu vou pegar a sombra, essa sombra marrom mesmo, e vou começar a aplicar ela assim, com mais, para ela ficar mais marcada aqui nessa região, no canto interno. Porque com esse pincel gordo é mais difícil de chegar, né? Então eu pego um pincel mais fininho e de cerdas sintéticas, que vai pigmentar mais a sombra. E vai alcançar esses lugarzinhos aqui que eu não alcancei. Bom, gente, de novo essa câmera tá com sacanagem com a minha face. E não gravou a última parte aqui pra vocês, mas como eu sou uma pessoa muito paciente, eu vou reprisar aqui pra vocês o que eu fiz. Depois que eu apliquei aquela sombra marrom, que eu dei aquela esfumadinha e tal, que eu apliquei ela bem consistente na pálpebra móvel, eu peguei a sombra preta com um pincel assim, ele parece de côncavo, mas ele é bem mais fino do que aquele pincel lápis. Mas ele é bem durinho. E vou pegar a sombra Crave, que é a sombra preta dessa paleta Naked Basics. Mas qualquer sombra preta opaca que você tiver, vai servir. Eu peguei um pouco dela e comecei a aplicar a sombra preta aqui no cantinho externo, rente à minha raiz dos cílios. Porque o que eu quero fazer com essa sombra preta é o seguinte... eu quero que faça um degradê entre a sombra preta até a sombra marrom, que tem essa diferença de nuance, como se estivesse fazendo um ombre nos olhos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando a sombra preta aqui toda nessa parte rente, como se eu estivesse fazendo um delineadão bem grosso mesmo. Vou trazer aqui para a parte de fora, tal, vou passar toda essa sombra preta. Depois eu vou vir com um pincel sem sombra nenhuma, só para esfumar mesmo, e vou pegar e vou esfumar esse meinho aqui entre a sombra marrom e a sombra preta, para tirar a marcação também, porque eu quero que fique uma transição bem suave. Bom, agora eu vou fazer o delineado, eu vou só dar uma limpadinha no meu pincel. Ai, cansei, é porque eu acho que eu falei rápido, fiquei meio exausta agora. Bom, fiz o delineado, agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a fita micropor, porque a gente não precisa mais dela. A gente vai fazer agora a parte de baixo. Olha que coisa linda, maravilhosa que fica. Aí toda aquela coisa suja fica aqui, ó, na fita. Olha que coisa mais maravilhosa. Quem teve essa ideia, ó, 1000 beijos pra você, tá? Meu profundo agradecimento, todas nós agradecemos. Bom, eu sujei um pouco aqui na partezinha de baixo, mas isso não é problema nenhum, tá, minha gente? Não é problema nenhum. Eu vou pegar a sombra preta com um pincel de topo super, hiper, mega reto, que é esse daqui é o 212. Nossa, sujei minha unha. Toda vez eu me sujo muito, cara, com o delineador, é uma coisa impressionante. Tem uma capacidade imensa. Um super, hiper topo reto, réplica da MAC, sombra preta. E eu vou aplicar aqui, aproveitar que já tá meio sujinho, a gente vai na onda do sujinho, tá? E vou aplicar aqui, rente aos cílios, e deixar assim meio que reto o traçado, tá? Quando chegar aqui no canto externo. Eu não vou vir tudo com essa sombra preta. Vou chegar, tipo, fazer 2/3 do meu olho com essa sombra preta. E aqui no canto interno a gente vai aplicar o ziriguidum aqui da sombra clarinha. Clarinha não, né? A sombra colorida. Ok. Vou pegar aquele pincel que eu usei pra esfumar, assim, o preto e o marrom. E vou pegar a sombra Fenty, que é a sombra marrom escura. E vou esfumar aqui este pretinho. Agora a
a gente vai pra parte clara. Clara, não. Não sei por que eu tô cismando com a parte clara. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eu vou usar o meu trio multi-efeito da Natura Una, essa coisa linda, maravilhosa. Eu poderia fazer um olho inteiro só dele, se vocês quiserem. Eu tava pensando em fazer um olho desse daqui, ó, um verde. O que vocês acham? Mas enfim. Eu vou molhar um pincel assim, ó, bem fininho. Eu tenho a tampinha do meu corretivo, eu pus um pouco de água mineral. Se tiver água termal, pode ser também. E vou fazer uma melequinha aqui, ó, na minha sombra verde. Que ela vai formar tipo uma pastinha. Vai tirar todo o desenho quadradinho da tua sombra. Isso dá um pouco de dó. Nossa, tá com sombra verde até na boca. Meu Deus. Mas acontece, é a vida. Então você vai pegar um pouco dessa sombra verde aqui e vamos aplicar. Ela vai durar muito mais fazendo essa pastinha do que você passando ela assim, crua, digamos assim. Interno. Dou uma limpadinha, mais uma molhadinha no pincel e vou para a sombra azul que tem nesse trio. E passo abaixo do verde. E vou indo assim de encontro com a sombra preta. Vou passar um lápis preto, é da Natura Una também, para sobrancelha e olhos. Quando eu não tô com tempo de preencher minha sobrancelha assim do jeito que eu gosto, com o bagulho da Sass Beverly Hills, eu gosto muito de usar esse lápis da Natura Una para sobrancelha, ele fica bem naturalzão. Eu vou pegar um pincel bem picatinho, esse daqui é muito fofura. Esse daqui é do kit réplica da MAC. Eu vou voltar com o meu delineador em gel, que eu vou aplicar ele um pouquinho aqui no canto interno. Tá vendo que aqui eu fiz o fecho? A gente vai fazer o fecho desse lado também, né? Vou conectar. Que é a cor de gatinha. Um pincelzão de esfumar, esse daqui é da Sigma, é o E40. Vou pegar a sombra dourada desse trio e vou passar aqui, ó, entre o finalzinho, entre esse espaço da sobrancelha, né? E onde a gente aplicou entre o côncavo, né? Em cima mais ou menos da sombra de transição. E eu achei que ficou muito legal. Eu já vou aplicar o meu rímel aqui na parte de baixo, também da Natura Una. Esse é o para volume. Porque quando eu for fazer a pele, se eu sujar de rímel aqui embaixo, eu já limpo, né, gente? Tirei um pouco do zoom pra vocês verem, pra mostrar bem aqui pra vocês. Você pode passar ela com a mão, a consistência dela. Eu vou fazer uma resenha bem mais aprofundada sobre a consistência e tal, para o vídeo não ficar longo. Mas a consistência dela é sensacional, não chega a ser muito areada, digamos assim. Ela é muito gostosa. Você pode passar com os dedos tranquilo. É até engraçado assim de passar o músculo, ela dá tipo uma afundadinha quando você passa o pincel, mas ela é bem legal. Mas eu prefiro passar com o pincel mesmo, tá? Mas se você quiser passar com os dedos, tá na pressa, pode passar porque não fica marca. Ela é bem gostosa, ó. E eu achava muito que ela ia craquelar. Muito, muito mesmo. Nossa, essa base deve craquelar muito, né? Que nada, gente, que nada. Aí eu faço essa aplicação geral com o pincel de base. E vocês sabem que eu sempre dou aquela pancadinha final com um pincel de topo reto, assim, um kabuki, que é o meu da Sigma. Então eu pego só um pouquinho mais do produto, só pra fazer o acabamento da base. Pra não ficar nenhuma marca de pincel, da cerda do pincel, sabe? E agora, qual que eu uso? Eu vou usar esse daqui, que é o rosa 6. Vou usar ele. Vou pegar um pincel de boca só pra fazer direitinho o contorno. Esse aqui é o rosa 6 da linha Mate. Batom intenso. Ah, não, esse daqui é o batom intenso FPS 15. É da linha Intense, tá? Da Una.
Terminei de passar o batom aqui, ficou um bocão, né? Mas se você é mais discreta, você pode usar um nude. É que ultimamente eu tenho usado muito meu Viva Glam 2 da MAC, que eu estou amando, que é um nude com fundo marrom. Então, para não ficar muito repetitivo, eu também gosto de mostrar outros tons, outras marcas de batons também. Bom, então é essa a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like aí pra mim, de dar um gostei. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, que sempre que tem vídeo novo, aparece recadinho lá na caixa de entrada de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários abaixo que eu respondo vocês. E todos os materiais usados estarão lá no blog e o link estará aqui abaixo na caixa de informações, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima!